relação ao judiciário, eu apresentei um relatório, obviamente já dizendo claramente que era para fazer alguma coisa em cima, para forçar a negociação. Até então, não estava tendo negociação nenhuma entre o Supremo e o governo. Depois que eu apresentei o relatório, que aconteceu a reunião, agora, recentemente, da ministra do Planejamento com o Peluso, certo? E, obviamente, cria um impasse na Comissão de Finanças. Esse relatório que eu apresentei, ele joga para 2012 e coloca uma emenda de adequação, onde é uma emenda condicionante. Diz o seguinte, que ela será implementada se até lá as condições orçamentárias forem satisfeitas, para atender o artigo 69 da Constituição. O que é que significa isso? É que para aprovar para o próximo ano, a partir de janeiro, mesmo assim, teria que estar na LOA de 2012. A LOA de 2012 só chega aqui no dia 31 de agosto. Aí diz assim, já tem precedente? Tem. Em 2002, o projeto não foi aprovado. Na comissão foi aprovado dessa forma. Só que desta forma, depende muito de acerto político na comissão. E hoje há uma grande resistência ainda, porque o governo, obviamente, não quer aprovar, porque sabe, se andar na comissão e for para a CCJ, depois ele é um passo a mais em que ele perde um pouco já na negociação, teria que fazer um recurso ao plenário. Então esse é o embate que tem hoje. Até agora ainda não tem um acerto com o governo, e o que eu entendo é que a gente tem que fazer, continuar a pressão, e a pressão sempre é dos três poderes, inclusive no Legislativo, porque já tem uma parte da comissão que topa votar desta forma, mas a maioria da comissão, que é da base governista, tem dificuldades. Então, a gente está numa situação ainda sem acordo, sem negociação, e o Supremo tem que cumprir o seu papel, porque a negociação com o Judiciário, com o Executivo, depende muito do ministro Peluso. Isso a gente sempre falou. Por que o projeto desde 2009, 2010, chegando aqui, ainda não teve acerto? Porque não teve uma negociação como foi feito em 2002, como foi feito em 2006. Então essa é a dificuldade. Ontem, comecei com o Reginaldo Lopes, ele falou, vamos botar o do Ministério Público da PAC. Eu falei, não tem problema. Agora, aí eu fiz uma pergunta para ele, está no anexo 5 da LOA? Não vi. Eu falei, não está. Porque se dá para votar um sem estar no anexo 5 da LOA, dá para votar o outro também. Então vamos discutir tudo. Agora, se quiser votar, eu voto. Certo? Aí ele ficou, vou dar uma olhada melhor e tal, e saiu. Eu não sei qual o posicionamento que ele colocou hoje de construção. Aí depende muito das partes que vão fazer a negociação. O do Ministério Público depende muito do PGR com o governo, e o Judiciário depende muito do Judiciário, do próprio ministro do Peluso. Ou se o Lewandowski assumisse à frente, falou que ia assumir, mas até agora os contatos têm feito mais com os parlamentares, que ajuda, mas não resolve, porque a negociação tem que ser direta com o Executivo. Projeto de acima, né, de 1 bi, de 2 bi, de 3 bi, de 4, de 5, de 6 ou de 7, só sai com o aval do Executivo do ponto de vista da negociação. Então essa é a dificuldade que a gente enfrenta aqui. O relatório a gente fez para fazer o enfrentamento, para ajudar, para não ficar parado. Agora, até para votar na comissão, até para incluir pauta, depende muito desses acertos. Tem muita questão de negociação. Qual é o avanço que está tendo? Tem ainda. Cabe a quem promover esse avanço? Peluso. Peluso? E o governo. Então quer dizer que se o Peluso não fizer, já era. O governo não vai. O governo não vai. A posição do governo é ganhar tempo. Pelo governo não vai querer. Tem uma contraproposta que ele possa apresentar, que seja a quem? Uma contraproposta que ele tenha para apresentar, e nem isso tem apresentado. O governo só negocia com o Peluso, esse comentário. Ele só negocia com o Peluso. Todas as vezes que ele vai, eu já fui no planejamento, mesmo antes de ser deputado, eu tive com a ministra depois que eu assumi a relatoria. Mas mesmo as deputadas, todas as que ele vai no planejamento, ele diz, olha, a gente, posição que não discute, o executivo não faz negociação direta com os sindicatos, com a FENAJUR, ou com os servidores do judiciário, por exemplo. A negociação teria que se dar de poder para poder. Então sempre foi dito isso. Eles podem dar as opiniões deles para a gente. A opinião deles é, o aumento é caro, né?
o custo é elevado. Então, essas opiniões que é sempre as opiniões do planejamento. Você nunca vai ver uma opinião do planejamento, não, esse projeto aqui mesmo que fosse 500 milhões, isso aqui é uma maravilha, nós vamos, né? Só aprova, toda a opinião do planejamento sempre é o contrário. Em 2006, o Paulo Bernardo dizia que não ia sair nada, na época ele era o ministro do planejamento. Só saiu quando? Quando a ministra Hélio foi lá, conversou com o Lula e fecharam o acordo e saiu daquela forma. Então, esse é o grande problema. Que aí as pessoas podem colocar a culpa em quem quiser, mas o grande problema nosso é a falta de interlocução, no caso do judiciário com o governo, que até agora não teve de forma que deveria acontecer. Por exemplo, eu sinceramente não era para ele ter reunido com a ministra do planejamento, podia ter reunido, mas não era o centro, não era a ministra, era para ele ir na presidente Dilma. E a gente fala isso para ele, eu mesmo já falei mais de uma vez. Agora, entre a gente falar e ele ir, tem uma distância. O senhor sabe o que foi tratado na reunião do Peluso com a Miriam? A única informação que não foi através do presidente, foi através do diretor-geral, que disse que reuniram, discutiram o 6613 e discutiram o aumento do juiz, os dois. E que ela disse que ainda não tinha um posicionamento do governo, que ia conversar com a presidente e dava retorno na semana passada, hoje já é quarta-feira. Ele viajou para São Paulo, estava voltando ontem à noite e disse que chegando hoje aqui ia fazer novos contatos lá para ver o retorno, pelo menos o que dizem até agora que não teve. Agora, sinceramente, não é com o planejamento. Então o problema está no STF. Policarpo, surgiram aí dois obstáculos, a gente vê assim, que são obstáculos que surgem na frente nossa aí, a gente transpôs o obstáculo, que é essa nota técnica da consultoria da Câmara, né, a questão da aprovação orçamentária, e também essa emenda, o voto do relator pela rejeição da emenda. E a rejeição, pela rejeição da LDO, pela rejeição da LDO, e que isso causa... Da LDO não é problema. Vocês podem olhar a LDO de todos os anos, tem que dizer o seguinte: pega o voto do Germano Rigoto, que foi feito em 2001, que é igualzinho. O que a LDO diz? Ela não é obrigatória você ter o recurso na LDO, porque ela só dá as diretrizes, certo? Então lá, o que é que ele diz assim? Para atender o artigo 69, a LDO remete para onde? A LDO remete para a LOA. Se na LOA tiver incluso, no anexo 5, os valores, está satisfeita a LDO e a LOA. Qual é o problema? É que eu não estou sem um artigo aqui, tá? Não sei se é 78, vocês podem ler lá, eu vou publicar isso. Vocês vão ler lá que diz o seguinte, que para os recursos, para a reclassificação, para remunerações, tem um artigo que é da remuneração geral, que eles nem fazem, que cita lá, e tem um artigo que diz que para tratar de leis específicas tem que estar na LOA. Então a LDO remete para a LOA. Por que eu fiz as emendas? Porque se ela colocasse, como tinha uma margem de expansão de 17 bi, e pegasse e colocasse na margem de expansão, você avançava, já facilitava e forçava o governo já a negociar. Mas se fosse o relator, eu tive com ele tinha ficado disse, olha, eu vou tentar não aceitar emenda específica para o Judiciário e para o Ministério Público, eu fiz para os dois. Mas eu vou tentar colocar para o conjunto de servidores na expansão. Mesmo assim, o que é que ele disse? O governo se posicionou ao contrário. Se ele colocasse, eles iam vetar. Então ele fez mais ou menos ali o relatório por acordo, não quis incluir. Mas não tem prejuízo. A grande questão para nós vai ser a LOA. Agora, a LOA só chega de 31 de agosto. Por isso que eu fiz o relatório, para andar, para forçar o governo a vir para a negociação, dizendo o seguinte, joga para o próximo ano e está condicionada a LOA. Ao mesmo tempo, a gente foi no Ministério Público, foi no Judiciário, dizendo o seguinte, faça as inclusões para vir no relatório da LOA. O Judiciário vai mandar, o Ministério Público vai mandar. Tem garantia que vem na LOA? Não, até agora não. Só vem como? Se eles fizerem a negociação lá a tempo, para quando chegar no dia 31, está no anexo 5. O que é que a comissão diz? A gente só vota se já quando chegar a LOA e olhar no anexo. Essa é a posição da comissão hoje, pelo menos da parte da comissão, especialmente do Cláudio Coutinho, do Pepe Vargas, já falaram várias vezes. Agora, a posição nossa qual é? É defender que mesmo não estando na LOA ainda, porque a LOA só vem dia 31, que está havendo a negociação, isso aí está dizendo, mas não tem garantia disso, a gente está falando para ver se ganha um pouco mais lá, que está havendo a negociação do Judiciário, que vai incluir na LOA, e que a comissão poderia votar para ir para a CCJ.
cumpriu o papel dela. Por quê?